Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você um pouquinho a respeito da prova da Unesp. Vamos dar uma olhadinha comigo? Nós temos aí, logo de princípio, um texto de Guimarães Rosa, né? Ele fala lá, o hipotrélico. Aí você fala assim, meu Deus, o que é hipotrélico? Logo depois ele vai te explicar, né, o que seria propriamente o hipotrélico. Bom, Guimarães Rosa, né, sempre muito valoroso, valioso, né, em termos de criatividade literária e também criatividade linguística, tá? Lembre-se que ele inventa muitas palavras. Bom, vamos dar uma olhadinha comigo na questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: de acordo com o narrador, o hipotrélico revela, em relação à prática do neologismo, uma postura. Vamos voltar no texto? Vamos andar para trás. Vou ter que andar várias vezes para trás aqui, tá? Para a gente poder encontrar no texto essa resposta que você colocaria aí na sua questão. Veja só, ele coloca assim para a gente aqui, nessa parte de baixo. Sob mais que, tratando-se de palavra inventada, e como adiante se verá, embirrando o hipotrélico em não tolerar neologismos. Está aqui, ó. O hipotrélico não tolera os neologismos, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha de volta lá na questão número 2. Cadê você? A questão aqui. Então, de acordo com o narrador, o hipotrélico não admite neologismos, portanto, ele é conservador. Portanto, questão número 2, a resposta é letra C, de coração. Tudo bem? Questão número 3. Bom, a gente tem aí o seguinte: considerando que sonejar constitui um neologismo formado pelo radical sono e pelo sufixo ejar, que exprime aspecto frequentativo, a inércia que soneja em cada canto do espírito no segundo parágrafo contribui, segundo o narrador, para... Bom, lá no segundo parágrafo, né, ele fala assim pra gente. Vamos voltar lá no texto? Vamos lá, de volta, cadê você? Aqui, lá em cima. Somos todos, neste ponto, tento e cento hipotrélicos, salvo, exceto, um neologismo contunde, confunde, quase ofende. Perspica-nos a inércia que soneja em cada canto do espírito e que se refestela com os bons hábitos estadados. Então, olha, os bons hábitos significa ele gosta dos bons hábitos. Então, se ele gosta dos bons hábitos, vamos dar uma olhadinha lá na questão número 3. Vamos lá, cadê você, 3? Aqui. Olha só, considerando que sonejar constitui um neologismo, tá, formado por sono e ejar, né, a inércia que soneja em cada canto do espírito contribui, segundo o narrador, para a sobrevivência do idioma. Tá? Ele fala em bons hábitos estadados. Portanto, a questão número 3, a sua resposta foi a letra E de elefante. Tudo bem? Vamos à questão seguinte. Questão número 4. Diz o seguinte a questão: o efeito cômico do texto deriva, sobretudo, da ambiguidade da expressão. Há um momento no texto, né, em que ele fala assim: o bom português, homem de bem e muitíssimo inteligente, mas que quando neologizava, segundo suas necessidades íntimas. O bom português. Né? Esse bom português é ambíguo. Né? Pode ser tanto se referir a uma pessoa de nacionalidade portuguesa, quanto também um homem que usa bem a língua portuguesa. Perfeito? Portanto, questão número 4, a sua resposta deve ter sido a letra B de beijo, certo? Tudo bem? Questão número 5. Vamos lá. Questão número 5 diz o seguinte: aí o bom português anda meio enfigadado. E a questão vai ser justamente sobre o sentido de enfigadado, que é o termo que está sublinhado. Né? Enfigadado está associado a fígado. Né? Reza a lenda que as pessoas que têm um mau funcionamento do fígado, elas ficam muito mal-humoradas, né? Elas ficam irritadas, tá certo? Explosivas, por bobagens, né? Porque o fígado não está funcionando direito. Então aqui, olha só, anda meio enfigadado, significa de mau humor, irritado. As alternativas que você tem, que cabe aí nesse sentido de irritado ou de mau humor, é a alternativa B de beijo, certo? Então, quinta questão, letra B de beijo. Tudo bem? Vamos à próxima questão? Número 6. Vamos lá. A sexta questão, ainda sobre o mesmo texto do Guimarães Rosa, diz o seguinte:
toma um termo mencionado anteriormente no texto, a palavra sublinhada em. Bom, eu vou ter que voltar lá no texto para a gente achar, né? Se você observar, olha a letra D, a resposta vai ser a letra D, a gente vai achar isso lá no texto. Ele fala o seguinte: como, ora, pois, se eu a estou a dizer. Então, este a aqui, ele vai retomar alguma palavra que foi usada antes. Vamos voltar no texto para a gente achar? Volta, texto, vamos, texto, onde você está? Onde está? Aqui, achamos. Pega essa passagem aqui, ó. Tá bom? Olha aqui, ó. Olhe, meu amigo, essa palavra não existe. Parou o bom português a olhá-lo, seu tanto perplexo. Como? Ora, pois, se eu a estou a dizer. Então, esse a aqui, ó, é a palavra que o cidadão ali disse que a palavra não existia. Não. Como é que ela não existe? Se eu estou dizendo essa palavra. Tá legal? Portanto, vamos lá voltar na nossa questão número 6. Aqui, tá? Então, esse a retoma o termo palavra anteriormente citado no texto. Tudo bem? Portanto, questão número 6, resposta D de dado. Tá bom? Vamos à questão número 7, futurismo, né? Nós temos aí um texto explicando o manifesto futurista do Filippo Tommaso Marinetti. O futurismo é uma das vanguardas, né, do século XX, do início do século XX, e a proposta futurista é a novidade tecnológica. Então, eles adoram máquina, eles adoram urbanização, eles adoram automóvel, né? Eles chegam até a dizer que a guerra é benéfica, né? Porque a guerra destrói o que é velho, e se a guerra destrói o que é velho, tem espaço para o novo, né? Mas o futurismo está muito associado à tecnologia, máquina, velocidade, perigo, tá bom? E aí ele pede nessa questão que você identifique versos em que eu tenha a proposta futurista. Pessoal, alternativa A, com certeza. Por que alternativa A? Bom, são aí trechos, né, extraídos para você ler, são trechos extraídos de poemas dos heterônimos do Fernando Pessoa, né, os outros eus do Fernando Pessoa. E na letra A você tem o Álvaro de Campos, embora não esteja citada na questão, né, porque também facilitaria muito a sua resposta. Mas o Álvaro de Campos, ele é um engenheiro, né, histérico, né, como diz o Fernando Pessoa, ele é histericamente histérico, é o engenheiro revoltado, é o engenheiro que adora multidão, barulho, né, ele é o urbanoide, né, o doentemente urbanoide, né, e que adora tecnologia. Dá uma olhadinha no item A, nos versos, olha, ele fala em quê? Ele fala em raiva mecânica, tá vendo? Ele fala em ônibus, tem aqui os comboios, né, os comboios em Portugal, comboio, né, como se diz em Portugal. Os comboios são os trens, né? Aí você tem aqui os navios, são todos referenciais da máquina, né? Da máquina no sentido futurista. Portanto, a questão número 7, a resposta vai ser a letra A de amor. Tudo bem? Vamos à próxima questão? Bom, na questão número 9, né? O que nós temos aí na questão número 9? A linguagem... nós temos um texto antes, né? Um texto extraído dos Sertões, do Euclides da Cunha. Os Sertões é uma obra que tem o seu valor literário, tem o seu valor histórico, tem o seu valor sociológico, tem o seu valor, digamos assim, em diversas dimensões, né? Que foi uma grande pesquisa in loco, né? Feita pelo Euclides da Cunha. E aqui a gente tem um trechinho dos Sertões e vamos dar uma olhadinha na questão número 9, né? Que pede o seguinte para a gente. A linguagem do texto pode ser caracterizada como rebuscada e técnica, pessoal, sem sombra de dúvidas. Por que rebuscada e técnica? Se você voltar lá no texto, que eu não vou voltar para a gente não ficar indo e vindo toda hora, repare que o Euclides da Cunha ele usa vocábulos que realmente são rebuscados. A linguagem, aliás, dos Sertões é uma linguagem bastante sofisticada, né? Então, por exemplo, ele usa termos como a gente colocou aí para vocês, soturnos, sobranceando, né? Derreando, né? São termos sofisticados. Mas o Euclides da Cunha também se vale de termos que são termos científicos, né? Tanto que a gente até diz que o Euclides da Cunha, os Sertões, na verdade, tem um viés que é o viés do barroco científico. Né? Voltando, a linguagem é barroca associada a elementos da ciência. Então você tem aqui, por exemplo, né, termos que são técnicos, né? Canhoneiro, icozeiros, né? São termos mais técnicos. Portanto, a linguagem é nos Sertões
rebuscada e técnica. Questão número 9, letra B, de beijo. Tudo bem? A questão número 10 diz: anteriormente ao texto transcrito, Euclides da Cunha menciona a existência de higrômetros inesperados e bizarros na paisagem. Constitui exemplo de higrômetro inesperado e bizarro no texto. Olha, o que é um higrômetro, pessoal? Higrômetro é um instrumento que mede umidade, né? Umidade do ar, umidade dos gases. E no texto você tem um soldado, né? O texto fala de um soldado que morreu e como o clima estava muito seco, o corpo não se decompôs. Tá bom? Então aqui é a referência justamente ao corpo abandonado do soldado. O corpo ficou meio mumificado. Portanto, questão número 10, letra C, de coração. Tá bom? 13ª questão. Na 13ª, nós temos aí o seguinte: além da primeira parte intitulada A Terra, os sertões têm o homem, a segunda parte, e a luta, a terceira parte. Bom, vamos lá, meninos. Os sertões, ele é dividido nessas 3 partes. A terra é o sertão, é o meio, tá bom? O homem é o sertanejo, que aliás, uma frase célebre do Euclides da Cunha é: o sertanejo é antes de tudo um forte. Então, o sertanejo aqui seria a raça. E a luta é a revolta de Canudos, é o momento. Então, veja bem, a terra, meio, o homem, raça, e a luta, momento. Raça, meio, momento são ingredientes do determinismo. Portanto, a resposta da questão número 13 vai ser a letra A, de amor. Tudo bem? Vamos à próxima questão? Vamos lá, próxima questão, 14, né? 14ª questão. Considerando-se o contexto, o termo que qualifica o substantivo na expressão adversário possante tem sentido oposto ao termo que qualifica o substantivo em. Bom, vamos lá, meninos. O termo que qualifica... Aqui, ó, o termo que qualifica o substantivo na expressão adversário possante. Está aqui, ó, possante. Tá? Aqui está qualificando o adversário. Agora, eu preciso de uma alternativa que tenha o sentido oposto. Oposto do quê? De possante. Olha, o que é possante? É forte. Tá? Então, eu preciso de alguma observação aqui, algum item que dê a ideia de fraqueza, né? E justamente eu tenho onde? Aqui, ó, no franzina. Tá bom? Portanto, questão 14, resposta E, de elefante. Vegetação franzina, franzina é fraca, né? E possante é forte. Tá bom? 14, E de elefante. Vamos à 15ª questão agora. Na 15ª, uma questão a respeito de voz passiva. Ele pede para você em qual das alternativas a gente tem aí a voz passiva. Olha aqui, na letra E. O problema é o seguinte, é que quando a gente fala em voz passiva, você pensa direto na voz passiva analítica, não é? E esquece da voz passiva sintética, que é o caso da letra E. Né? Olha lá. E ao enterrarem-se dias depois, os mortos não fora percebido. Então, os mortos foram enterrados dias depois. Então, os mortos aqui passa a ser, aliás, ainda, né, essa ideia do sujeito, né, da passiva. Nesse caso é uma passiva sintética, olha aqui, ó. A partícula passivadora está ali presente, tá bom? Portanto, 15, letra E de elefante. Tudo bem? 16ª? Isso é uma gracinha, né? Essa fábula, né? Quase fábula do Milor Fernandes, o leão, o burro e o rato, né? É bonitinho, né? O leão, o burro, eles voltaram, e o rato, né? Eles voltaram da caça, aí o leão fala pro burro assim, olha, divide a caça em partes iguais para todo mundo comer. O burro fez. Aí o leão voltou, não gostou da divisão em partes iguais, matou o burro. E aí ele virou pro rato e falou, olha, rato, agora você divide a nossa caça, inclusive divide também o burro que eu acabei de matar para a gente poder comer. E o rato, então, o que ele fez? Ele deixou a parte maior, né, quase toda a comida, para o leão e disse para o leão assim, olha, leão, o leão todo feliz, né, quando ele viu aquele monte de comida para ele, olha, leão, você é muito maior do que eu, você faz muito mais força, você é o rei da floresta, então você merece mais comida, você precisa de mais comida. E aí o leão parabeniza o rato pela sua inteligência. Né? O leão parabeniza o rato pela inteligência. Quer dizer, o burro estava certíssimo, né? O burro fez o que o leão mandou. Então, se você obedece, né, o comando do leão aqui, você acaba sendo sacrificado. Né?
que foi o que aconteceu com o burro. E aí vem a moral da história, que é uma moral da história subvertida, né? Que diz assim, só um burro tenta ficar com a parte do leão. Eu acho isso interessante, né? Porque tem tudo a ver tem tudo a ver, vamos pegar aqui a moral da história, né? Cadê aqui, ó? Tá aqui, a moral da história tá aqui embaixo, né? Então tem tudo a ver, né? Com a fábula, mas lembra também a gente quando a gente fala em leão, a gente associa muito ao imposto de renda, né? E só um burro tenta ficar com a parte do leão. Quer dizer, a gente pode levar essa moral da história também para um caminho que é quem sonega imposto de renda é muito burro, né? Mas aqui no sentido de que o leão é forte, então só quem é burro mesmo não vai querer, sabe, desafiar quem tem poder, né? Vai querer desafiar quem dá a ordem, né? Então você é muito burro, você tem que baixar a cabeça e obedecer. Não aquilo que o leão manda, mas aquilo que o leão quer que você faça, mesmo que ele fale o contrário. Tá bom? Vamos à 16ª questão. A narrativa de Milor Fernandes afasta-se do modelo tradicional da fábula. Veja, é uma fábula? Sim, é uma fábula, porque você tem o burro fala, o leão fala, o rato fala, os animais estão personificados. Então, é uma fábula. Mas é uma fábula que, na verdade, subverte a ideia de moral. Porque nas fábulas, a moral da história tem um sentido edificante, e aqui você não tem esse sentido edificante, tá? Portanto, é uma paródia. Questão 16, a resposta vai ser a letra E de elefante. Tá bom? Vamos à 17ª. Uma moral para a narrativa de Milor Fernandes em conformidade com a fábula tradicional seria, né? Dá uma olhadinha na letra D. Para os homens, os infortúnios do próximo se tornam um apelo à ponderação. O que significa? Você tem que ver a desgraça do outro, né, para que você tome atitudes ponderadas, que foi exatamente o que o rato fez, né? O rato, ele viu que o burro, por ser honesto, né, dividir em partes iguais, o burro acabou se dando mal, né? Então ele tomou a experiência do rato como exemplo para ele, ele tomou como exemplo a ação do burro, né, para ele, e aí o rato conseguiu fazer o que o leão queria desde o princípio, né, ficar com tudo para ele, tá bom? Portanto, a resposta da 17, letra D de dado. Certo? Tudo bem? Vamos para a próxima? 18ª questão. Mal o leão se afastou. Mal o leão se afastou, o rato não teve a menor dúvida. Mal, aí é tempo, né? Assim que o leão se afastou, o rato não teve a menor dúvida. Portanto, é a ideia de tempo, tá? Assim que, logo que o leão se afastou, o rato não teve dúvida. Portanto, 18ª questão, letra B, de beijo. Tudo bem? 19ª ainda da fábula. E o rato respondeu. Muito simples. Estabeleci uma relação matemática entre seu tamanho e o meu. É claro que você precisa comer muito mais. Esse rato é político. Porque ele agiu com uma inteligência política aqui, né? Bom, a questão é, ao se transpor esse trecho para discurso indireto, o termo sublinhado, qual é o termo sublinhado? Estabeleci, tá bom? Tá aqui, ó, o termo sublinhado é o estabeleci, tá aqui em cima. Então, vamos transformar isso aí em ordem, em discurso indireto, né, no caso. Olha, e o rato respondeu que era muito simples. Tinha estabelecido uma relação matemática com seu tamanho. E o rato respondeu que era muito simples, estabelecer uma relação matemática, tá? Portanto, a resposta da questão 19 é a letra E de elefante. Certo? Gabaritando essa prova? Com certeza. Vamos à última, tá bom? Na 20ª questão, nós temos uma tela, né? A paisagem italiana do pintor Jacob Philipp Hackert. E aí ele pede para você associar essa tela a algum movimento literário, né? Bom, repare, o que você tem aqui? É a natureza, tá? Olha, o céu tá azul, a vegetação tá bem verdinha, né? A gente tem aqui as pessoas à sombra da árvore, né? Ok? Aliás, aqui eu risquei, né? Mas aqui tem uma vaquinha, né? Aqui tem outro bichinho, aqui tem mais um casal, uma pessoa, duas pessoas, né? São aparentemente duas mulheres. Ah, tem um cachorro aqui também, olha só que bonitinho, o cachorro tá olhando para a pessoa. Certo? Tudo bem? É uma paisagem
bucólica, campestre, tranquila, né? Tá tudo muito suave aí, muito tranquilo, muito feliz, tá bom? São traços que a gente encontra no movimento Arcade, tá bom? No arcadismo. A questão está pedindo para você vincular com algum movimento estético aqui, né? É o arcadismo, né? É a natureza. O arcadismo, na verdade, ele retoma a tendência clássica, retoma aqueles 3 valores do classicismo, né? Perfeição, mitologia, natureza, o locus amenus, é o passarinho fazendo piu-piu-piu, tudo muito harmonioso, calmo, tranquilo, suave, né? Como eu espero que você esteja agora, depois dessa correção. Portanto, questão número 20. A resposta foi a letra C de coração. Tudo bem? Perfeito? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, ó. C, arcadismo. Tudo bem? Não confunda. C, arcadismo. Tá? Ou neoclassicismo, mesma coisa. Tá bom? Acabamos? Acabamos! Tá certo? Eu espero que você tenha tido uma excelente prova, tá certo? Tenha gabaritado essa prova da Unesp e a gente se encontra um outro dia qualquer. Obrigada pela atenção e a gente se vê por aí. Beijo. Tchau. Até mais.